A Lívia. Também justifica a ausência da irmã Taniane, as crianças. Meus irmãos, quem chegou depois da leitura da palavra, nós fizemos a leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 26 ao versículo de número 40. Eu quero fazer menção do meu amigo Fernando. Fernando, alegria imensa, Fernando, tê-lo aqui conosco, viu? Uma alegria imensa. Fernando, tem aí perto de 4 anos que o Fernando não vinha e hoje está ali. Deu um sinalzinho assim com a mão, Fernando. Ele disse: pastor, Deus tocou no meu coração que hoje era o dia de eu voltar para a casa do Senhor. E está ali. Deus te abençoe. A igreja está feliz pelo Fernando, digam amém. Amém. Queridos, eu quero hoje, nós temos 2 turmas para apresentar para a igreja. No final, depois da mensagem, eu quero deixar tempo para fazer isso, né, irmão Zacarias? Temos a turma do curso Nossa Igreja. 26 irmãos que concluíram o curso Nossa Igreja 2024.2. 2024.1 foram 25 irmãos, ou seja, foram 25 novos irmãos que tornaram membro da nossa igreja no primeiro semestre. E 26 agora, aliás, é 26 menos 1, 25 de novo, agora no segundo semestre. Então, irmãos, o nosso saldo de filiação e batismo, porque aqui inclui os irmãos que foram batizados em julho, o nosso saldo de filiação e batismo são 50 novos membros 2024. Valeu pelo glória a Deus, assim, não foi muito animador, mas é um número bom, né, irmãos? 50 novos membros dentro de um ano. Foi o nosso crescimento em termos numéricos aqui no Bom Jardim 2024, 50 novos irmãos. Queridos, e eu vou apresentar para os irmãos também hoje os candidatos ao batismo que vão se batizar, se Deus assim permitir, no domingo próximo, dia 1º, tá? E aí, tendo em vista que domingo é o batismo, que hoje nós vamos apresentar para a igreja os irmãos, os candidatos ao batismo, eu senti no meu coração o desejo de compartilhar com os irmãos hoje a respeito da doutrina do batismo. Todo curso, todos os alunos que fazem o curso no caminho do discipulado, eles têm acesso a esse conteúdo no curso. E eu normalmente gosto de ministrar essa aula, sempre na última aula do curso, eu gosto de trazer as instruções sobre o batismo, mas eu não me recordo, nesses 5 anos, de que tenhamos tratado esse assunto com a igreja em um culto de doutrina. E é um assunto extremamente relevante para a vida da igreja. E eu senti no meu coração hoje meditarmos um pouco a respeito do batismo em águas. E o texto que eu escolhi foi esse de Atos, capítulo de número 8, versículo 26 ao versículo 40, que trata do batismo de um certo etíope, que a Bíblia diz que ele era um mordomo-mor da rainha dos etíopes em Candace, e ele tinha vindo a Jerusalém para cultuar a Deus, tinha prestado o seu culto na festa judaica e estava voltando de Jerusalém no caminho que vai pela região de Gaza, que é uma cidade filisteia. Hoje fica ali onde está tendo aquele conflito de Israel com a faixa de Gaza, né? Então era exatamente ali a estrada que ia pelo caminho dos filisteus e passava pelo Egito e ia até a Etiópia, que fica no continente africano. Portanto, ele estava indo no seu caminho de volta para casa. Quem me ouve, diga amém. Preste bastante atenção. E a Bíblia diz que o Senhor, o Espírito do Senhor, mandou que Filipe descesse para esse caminho, para essa estrada,
com o propósito de alcançar esse rapaz. E Filipe o acompanha no caminho, ele está indo no seu carro e está lendo a Bíblia. Então nós temos aqui um sujeito que, presta atenção, porque isso aqui vai fazer todo sentido quando um pouquinho mais adiante. Nós temos um sujeito que está vindo de um outro continente, com desejo de adorar a Deus, com sede de cultuar a Deus, com sede pela palavra de Deus. Está voltando para casa do culto, no carro, lendo a Bíblia. Está lendo a Bíblia, e Deus contempla a sinceridade do seu coração, e manda Filipe ao encontro desse rapaz. E Filipe faz uma pergunta simples, ele diz: você entende o que você lê? Ele disse: não posso entender, porque não tem quem me explique. E convidou Filipe para entrar no carro. E os irmãos, obviamente, não estão pensando num Corolla, algo do tipo, né? Então, é uma carruagem puxada por animal. Então Filipe sobe naquela carruagem, e ele estava lendo o livro do profeta Isaías no capítulo 53. E Lucas diz que, começando dali, Filipe lhes anunciou a Jesus. Irmãos, e o versículo de número 36, volte os seus olhos aí para o 36, diz que, indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E Filipe disse: é lícito, se crê de todo o coração. E respondendo ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco. Aí eu gosto tanto dessa parte que diz assim, ó: então, jubiloso, continuou o seu caminho. Jubiloso, alegre, cheio de júbilo, continuou o seu caminho. Meus irmãos, eu quero pensar um pouco com os irmãos sobre o batismo em águas. Eu quero fazer algumas considerações iniciais. Primeiro, é importante pensarmos sobre o significado de batismo. Etimologicamente falando, batismo significa mergulho, tá? Então, a etimologia é a ciência que estuda a origem das palavras. Então, o sentido original da palavra batismo significa mergulho. E aqui nós já temos um ponto interessante que eu abordo já com vocês. Mas, irmãos, em termos espiritual ou espirituais, podemos dizer que o batismo, ele é um ato de publicação de fé. Ele é o momento em que o indivíduo assume publicamente a sua fé, tanto perante Deus, como perante os homens, perante os anjos e principados e potestades. Então o batismo, muita atenção nessa hora, o batismo é algo muito sério. O batismo é algo muito sério. É importante frisarmos também os modelos de batismo. Existe, eu sempre falo isso quando apresento criança aqui, mas é importante dizer de novo, existem igrejas cristãs que batizam criança. A igreja católica batiza criança. Existem algumas igrejas protestantes que também batizam criança. Por que nós, assembleianos, não batizamos criança? Porque nós não temos, essa é a primeira razão, nenhum modelo bíblico de batismo de criança. Nós temos Jesus sendo batizado aos 30 anos de idade, e temos outros exemplos de adultos, como é o caso desse que acabamos de ler.
nós não temos exemplo de crianças sendo batizadas na Bíblia. Uma outra razão é porque o batismo, nós vamos tratar disso também logo mais, ele deve acontecer depois de um ato de arrependimento. E a criança, ela também não tem essa consciência. É importante pensarmos ainda, irmãos, a respeito do modelo de batismo por imersão e o modelo de batismo por aspersão. Então existem esses dois modelos. A aspersão é quando o sacerdote ele derrama água na cabeça do candidato ou do batizando e asperge a água sobre o candidato. Algumas instituições só vem com aquela bacia, né, dá aquela molhadazinha na cabeça e pronto. E existe o batismo por imersão, que é quando o batizando ou o candidato ele é plenamente imerso na água. Nós, assembleianos, batizamos por imersão. Por que batizamos por imersão? Porque temos fundamentação bíblica para isso. Quando nós lemos a respeito do batismo de Jesus, Mateus vai dizer que, tendo Jesus saído da água, ora, se ele saiu, subentende-se que ele entrou. E tendo Jesus saído da água, aí aquela cena maravilhosa que uma voz brada do céu dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Todos viram essa cena. Então, os evangelhos vão nos dizer que João Batista, ele batizava aonde? No Rio Jordão. Então é lá que Jesus foi batizado e Mateus diz que ele saiu da água. Então subentende-se que ele entrou e que o batismo aplicado ali foi o batismo por imersão. Voltando ao texto que nós lemos, nós temos aqui o exemplo desse etíope, esse eunuco, que encontra uma determinada localidade onde há uma reserva de água, e ele diz para Filipe, diz: eis aí água, que impede que eu seja batizado. E Filipe disse: é lícito, se crê de todo o teu coração. Então ele mandou parar o carro, desceu. E aí vejamos agora com mais cuidado como Lucas narra essa história. Versículo 38, volte aí. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe quanto o eunuco, e o batizou. Aí olha o versículo 39. E quando saíram da água. É a mesma situação que a gente encontra lá em Mateus. Portanto, irmãos, o que nós compreendemos pela Escritura é que o batismo correto é o batismo feito por imersão. Eu tenho aqui nas minhas mãos, e eu recomendo, pelo menos o ideal é que todo membro da Assembleia de Deus tenha esse livrinho em casa, irmãos. Tá? Eu até hoje estava meditando e preparando a doutrina, eu tirei uma foto intencional mesmo, com a intenção de que os irmãos tenham um contato, pelo menos visual. Mas eu recomendo que os irmãos comprem, adquiram, leiam. É a declaração de fé das Assembleias de Deus. Eu fico com vontade de perguntar quem foi que já leu, mas eu vou fazer isso não para não constranger, né? Mas eu espero que pelo menos os obreiros da casa do Senhor já tenham lido esse livro, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E eu gostaria de ler um trechozinho do Cremos, porque a nossa Assembleia de Deus tem a declaração de fé e nós temos o nosso Cremos, que é um resumo daquilo que nós cremos. O que é o cremos, pastor? É um resumo daquilo que nós cremos.
relacionado ao batismo, irmãos, porque o cremos da igreja, ele tem muitos assuntos relacionado à família, casamento, relacionado ao batismo no Espírito Santo, relacionado à vinda de Jesus, relacionado ao perdão de pecados, relacionado a diversos temas doutrinários. Mas o que a nosso cremos diz com relação ao batismo? Eu vou ler para vocês agora. Professamos e ensinamos que o batismo em águas é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Reconhecemos esse ato como um testemunho público da experiência anterior. Que experiência anterior é essa? O novo nascimento. Ou seja, de acordo com o cremos da Assembleia de Deus, o batismo deve ser aplicado para pessoas que já nasceram de novo, mediante a qual o crente participa espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Colossenses 2:12. Então esse é um resumozinho do nosso cremos, e eu recomendo os irmãos adquirirem esse livro. Ele é muito importante para toda a assembleiana. Meus irmãos, eu quero pontuar com vocês algumas observações a respeito do batismo. E a primeira é importante a gente compreender que o batismo ele é um ato simbólico. O batismo ele é um ato simbólico. E dentre outras coisas, o batismo simboliza sepultamento. E ao mesmo tempo, o batismo também simboliza ressurreição. Ao passo que o sacerdote toma o candidato, o batizando, e leva as águas e cobre-o, emerge-o plenamente, há ali um símbolo de sepultamento. O indivíduo foi sepultado, ou seja, aquela velha criatura ficou ali, morreu e foi sepultado. A semelhança de Cristo, que também morreu e foi sepultado. Imediatamente após, o sacerdote traz o indivíduo, e ali já temos um ato simbólico da ressurreição, a semelhança de Cristo. E Paulo vai falar disso aos Colossenses, aos Romanos, dessa semelhança, desse ato simbólico do batismo, como simbolizando sepultamento e ao mesmo tempo ressurreição. E é importante a gente entender que o batismo ele é um ato simbólico, porque para a Igreja Católica o batismo ele é um sacramento, ou seja, ele é um meio de graça. Quando você passa pela experiência do batismo, no sacramento, para a Igreja Católica, ele é um meio de graça, como se um complemento à obra de Cristo. É como se as águas do batismo, elas fossem um processo de regeneração. E não é. O batismo ele é um ato simbólico, é uma ordenança de Jesus, mas é extremamente importante a gente entender que assim como o batismo ele pode simbolizar o início de uma nova história, ele também pode não significar nada. Vou repetir.
É extremamente importante entendermos que assim como o batismo pode representar o início de uma nova história, ele também pode não significar nada, porque ele é apenas um ato simbólico. Se por trás desse ato simbólico tiver de fato acontecendo um processo de transformação, essa pessoa vai ser diferente. Mas se por trás desse ato simbólico não tiver acontecendo mais nada, não pense que só porque a pessoa foi lá no tanque, desceu as águas, agora ele é mais crente do que ontem. Os irmãos estão entendendo? Eu vou dizer de forma mais clara: a pessoa que creu no Evangelho, que se converteu de verdade, que nasceu de novo, que está em processo de santificação, de transformação, como esse cidadão aqui, que veio da Etiópia para Jerusalém em busca de Deus, que está mostrando sede pela palavra de Deus, que está mostrando sede pelo próprio batismo. O batismo, na vida dele, representou um divisor de águas. Marcou o início de um novo momento. Veja novamente o texto. O versículo de número 39 diz que logo que saíram da água, o Espírito arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco. Então, jubiloso, diga comigo, jubiloso, continuou o seu caminho. Olha que interessante, ele continuou, por quê? Porque ele já tinha um processo em andamento. O batismo para esse homem, de fato, representou uma mudança. Mas se você voltar a página, e você deve voltar para o capítulo, para o mesmo capítulo, na minha Bíblia volta a página, eu não sei se na sua volta, você vai ler comigo o versículo 13. Veja comigo o versículo 13, 8 e 13, que você vai ter aqui um outro cidadão, que também foi batizado, mas você vai perceber que a situação na vida dele é outra. Olha o versículo 13, ele diz assim: e creu o próprio Simão. Simão era um mágico que, lá de Samaria. E creu o próprio Simão, o qual, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Então, vendo os sinais e as grandes maravilhas que este fazia, estava atônito. Aí, se você continuar lendo o texto um pouquinho mais, você vai ver esse camarada tentando comprar os dons espirituais. Aí eu te pergunto, o que foi que mudou na vida do Simão antes e depois do seu batismo? Nada. Por quê? Porque o batismo é apenas um ato simbólico. Ele não tinha se convertido de verdade, ele não tinha crido de verdade, ele não tinha se arrependido, portanto não houve mudança. Vou finalizar esse tópico enfatizando outra vez: não pensem que porque alguém vai ao batismo, desce as águas e volta, ele se tornou mais crente por causa disso. Porque o batismo não é para te tornar mais crente, não é para te tornar mais salvo. O batismo é para quem já é crente, o batismo é para quem já é salvo. Amém? Segundo lugar, é importante dizermos que o batismo, ele é um ato de fé. Eu quero voltar ao versículo 37. E disse Filipe, o eunuco disse: tem água aí, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe disse: é lícito, se diga bem bonito para mim não pensar que vocês estão dormindo, se crer de todo o seu coração, se crer. Então o batismo, irmãos, ele é um ato de fé. Precisa crer. Vamos voltar um pouquinho lá o texto que nós, no início do capítulo 8, onde nós acabamos de ler, e vamos ler agora o versículo 12. Nós lemos o 13, agora vamos ler o 12. Mas creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e
do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens quanto mulheres. Antes deles se batizarem, tanto homens quanto mulheres, tem um detalhe: eles creram. Creram em quem? Creram na pregação, creram na mensagem de Filipe, creram na pregação do Evangelho. Batismo é um ato de fé. E aí eu lembro os irmãos do que o próprio Jesus ensinou em Marcos 16 e 15. Ele diz que quem crer e for batizado será salvo. Olha, o crer não tem como passar pela experiência do batismo de forma efetiva se não crer. É necessário crer. Crer no Evangelho, crer na pregação do Evangelho, crer no Senhor Jesus, crer nas doutrinas bíblicas, nas doutrinas dos apóstolos, crer na encarnação do Verbo, crer que Jesus é o Filho de Deus, crer na morte vicária de Cristo, crer na ressurreição de Cristo, na morte expiatória, crer na sua ascensão gloriosa aos céus. É necessário crer. Em terceiro lugar, é importante nós observarmos um outro detalhe a respeito do batismo. E esse está em Atos capítulo 2, versículo de número 38. O batismo, ele deve ser precedido de arrependimento. Veja o versículo 38. E disse-lhe Pedro. Vamos voltar um pouquinho, Mateus, não sei quem é que está projetando aí, volta um pouquinho para a gente pegar o contexto. Vamos pegar do versículo de número 37. E ouvindo eles isto, por que eles ouviram? A pregação de Pedro. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Aí o versículo 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, o batismo em águas já nos ensinou a respeito disso João Batista, em Mateus 3:11, dizendo que o batismo é por causa do arrependimento de pecados. O batismo deve ser efetuado na vida de pessoas que já se arrependeram, que se arrependeram do seu passado, que são conscientes do seu próprio pecado. O batismo é para pessoas que estão plenamente conscientes de que sem Cristo ela está condenada, e ter arrependimento no seu coração. Em quarto lugar, o batismo deve ser uma atitude espontânea. Veja agora o versículo 41 na sequência de Atos 2 e 41. De sorte que foram batizados os que... Foram batizados os que? De bom grado. Voltamos agora para o eunuco, para o etíope. Ele está no carro com Filipe, ouvindo a palavra, e de repente eles passaram em algum local que tinha água, algum ribeiro, algum córrego, e ele olhou e disse assim: eis aí água, o que impede que eu seja batizado? Você percebe que há um desejo e uma disposição pessoal, de forma espontânea. Ele diz: eu quero ser batizado. O batismo não é algo que deve ser efetuado de forma constrangida, forçada. O batismo é algo espontâneo, porque o batismo é um ato de fé. É uma decisão espontânea. Em quinto lugar, o batismo indica uma disposição consciente de romper com o pecado. E agora eu quero levá-los
a Romanos capítulo 6. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos e eu quero fazer algumas observações a respeito dessas palavras de Paulo. Romanos capítulo 6, versículo de número 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde, ou seja, mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Dê uma pausazinha e volte aqui para a minha imagem. Nós que estamos mortos para o pecado. Gente, eu disse isso daqui para os meninos, os candidatos ao batismo, na aula de encerramento, naquele dia. E eu acho que eu já falei isso aqui para a igreja, mas eu vou falar outra vez. Eu vou voltar mais uma vez a me valer da etimologia, que é a ciência que estuda a origem das palavras, porque assim como a origem da palavra batismo significa mergulho, toda palavra ela tem um significado. Por exemplo, se você buscar o significado do meu nome, Adaías significa o Senhor o adornou. Se você procurar o significado do nome Adriel, Adriel significa rebanho de Deus. Todo nome tem um significado. No dia que alguém inventou aquele nome, ele estava pensando em alguma coisa e aquilo dali significa o que ele estava pensando. Ok? A palavra morte, no contexto bíblico, ela está sempre ligada à ideia de separação. Vamos decorar isso aqui para a gente não esquecer nunca mais. Morte é igual a separação. E isso não só no contexto bíblico. Você lembra daquele pródigo que foi embora? Quando ele volta, o que o pai dele diz? Esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então, quando Deus disse para Adão, disse: olha, no dia que vocês comerem da árvore, que vocês pecarem, certamente morrereis. Eles comeram e eles morreram fisicamente? Não, eles ainda viveram. Que tipo de morte eles sofreram? Separação. Morte espiritual. O que é a morte espiritual? Morte significa? Morte espiritual é a separação do homem e Deus. O que aconteceu com eles quando eles comeram do fruto? Eles foram expulsos do jardim, perderam a comunhão com Deus. Então, grave isso: morte, separação. Agora nós, de posse desse entendimento, e voltando aqui, não só no contexto bíblico, na vida cotidiana também nós temos esse entendimento. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: ó, cadê o fulano? Aí você diz assim: não dou notícia, para mim o fulano morreu. Já viu isso? O que a pessoa está dizendo? Eu não quero mais contato, eu quero distância. Então volte aqui. Paulo está falando do nosso relacionamento com o pecado. Aí agora nós vamos voltar, volte a tela aí o versículo que a gente estava lendo, por favor. De modo nenhum. Vamos ler o 1 novamente, fazer mais sentido. Volta para o 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí ele diz: de modo nenhum. Nós que estamos, o que, igreja? Mortos para o que é que significa morte, igreja? Quem está morto para o pecado, significa dizer que ele já separou, rompeu, se distanciou. O que significa santificação? Santificação significa separação. Então, morrer para o pecado é o processo de santificação, separação do pecado. Vamos continuar a leitura. Versículo seguinte, 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte?
Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi... Eu vou parar aqui, depois eu vou retomar a parte B do versículo. Então vamos aqui. Vamos compreender esse conceito de morte, que tem a ver com separação. E Paulo está usando essa alegoria, essa metáfora, para dizer que nós morremos para o pecado. Logo, meus irmãos, eu reafirmo, o batismo indica uma disposição consciente de romper com o pecado. Quem deve se batizar? Primeiro, alguém que creu, que se arrependeu dos seus pecados, que está disposto de livre e espontânea vontade a se batizar, e que está plenamente disposto e consciente a romper com o pecado. Ou seja, se o batismo ele significa sepultamento, só pode sepultar quem já morreu. E eu perguntei para o pessoal que são os candidatos ao batismo domingo, um a um. Foi, Marcelo? Já morreu? Já morreu? Já morreu? E o que significa morte? Separar. Ou seja, morrer para o pecado, separar do pecado. Então, se o batismo significa sepultamento, só deve ir para o batismo aqueles que já morreram. Em sexto lugar, o batismo, ele é um compromisso público de uma vida nova. Agora a gente volta para o versículo 4, lá de Romanos 6. E a gente lê a parte B do versículo. Vamos ler todo. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado de dentre os mortos, para a glória do Pai, assim andemos nós. Eu quero que a igreja diga bem bonita. E andemos nós também em novidade de vida. O que significa batismo? Batismo significa sepultamento, ou seja, eu estou dizendo, quando mergulhamos alguém, estamos dizendo, esse sujeito morreu para o mundo, morreu para o pecado, ele não tem mais nada a ver com o que ele era, e agora que ele morreu, nós vamos sepultar. Sepultou, o sacerdote vai trazer de volta, é símbolo de ressurreição. E ressurreição é símbolo de vida nova, de novo recomeço. Portanto, nós ressuscitamos com Cristo para vivermos em novidade de vida. Olha para cá. Quando alguém assume o compromisso com o batismo, ele está dizendo para Deus, para os anjos, para os demônios, para os homens: eu mudei, eu fui transformado, eu fui liberto do meu pecado, eu já não sou mais quem eu era, eu vivo agora uma nova vida em Cristo. É isso que um candidato está dizendo quando ele desce ao batismo. Do contrário, como dizia o nosso saudoso pastor Deusdede, entra um pecador enxuto e sai um pecador molhado. É como Simão mágico. Não há mudança, porque não houve entendimento e seriedade no que estava sendo feito. Diga comigo, o batismo é uma coisa séria. E eu encerro dizendo, irmãos, e me invoco mais uma vez, Mateus, o texto de Atos 2:41, para a gente terminar com essa leitura, mais uma vez, que já lemos hoje, que o batismo, ele é o meio oficial pelo qual nos tornamos membros da igreja. Olha o que diz o texto: de sorte
que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agregaram-se como? Qual foi o processo para agregar? Agregaram-se por meio do batismo. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então o batismo, ele é o meio legal pelo qual nos tornamos membros do corpo de Cristo. É por isso que nós entendemos que apenas depois que a pessoa se batiza, ele deve participar da ceia. É por isso que apenas depois do batismo a gente entrega a carteira de membro. Enquanto não, nós tratamos como congregado, membro efetivo, oficial do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, apenas pelo ingresso através do batismo. Quem entendeu essa palavra?